Oi, pessoal, aqui é Ellen. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu queria comentar um pouquinho sobre o Scooby. O Scooby, para quem não sabe, é uma plataforma onde você pode salvar as suas leituras e manter progresso delas e fazer resenhas também sobre os livros. E os leitores eles avaliam os livros lá, as leituras, com estrelas, e assim você pode ter uma noção mais ou menos assim de, se o livro é legal, se não, o que as pessoas acharam. Tem todas as informações do livro, a editora que o livro foi publicado, o ano de publicação, a quantidade de páginas. No aplicativo do Scooby tem também, assim, mais ou menos quanto tempo vai demorar para ler esse livro. O Scooby, no desktop, foi onde ele começou e depois ele foi para o celular também. Então, temos essas duas plataformas, duas opções, assim, de uso. E quando o aplicativo do Scooby surgiu, ele era bem diferente do desktop. E recentemente, agora, acho que foi agora em 2025, se eu não me engano, o Scooby atualizou a versão do desktop para ficar mais parecida com o aplicativo em si. Mas tem algumas funções que existiam no desktop que não existiam no aplicativo do celular. E agora o contrário é verdade também. O aplicativo tem algumas funções que agora a versão do computador não tem. Mas, assim, eu sou usuária do Scooby desde 2013, então já faz mais de 10 anos. E, assim, eu salvo minhas leituras lá há mais de 10 anos. Então, todos os livros que eu li na minha vida, praticamente, estão lá. E eu adoro o Scooby, o conceito do Scooby, porque foi a primeira plataforma que eu encontrei, assim, para salvar as leituras. Eu acho esse conceito genial. Tudo bem que ele não foi o primeiro que existiu na vida, né? Temos também o Goodreads, que é uma plataforma da Amazon para você salvar os livros, que são mais os gringos que usam, né? E o Scooby é totalmente brasileiro, né? Foi criado no Brasil. E uma curiosidade é que Scooby significa books ao contrário. Isso é uma coisa que eu só descobri anos depois de uso, assim, que eu me toquei disso, que eu fiquei, caraca, nossa, mudou a minha vida essa informação. Mas o objetivo desse vídeo aqui, além de falar sobre o Scooby, né, e mostrar algumas coisas que eu gosto dele, mas é justamente mostrar tudo que tem me incomodado nele ultimamente. E eu vejo que isso não é um sentimento só meu. Muitas pessoas estão muito incomodadas com o jeito do Scooby hoje, com os problemas, enfim, que ele tem mostrado, sabe? E eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim, mas como um feedback, talvez para a plataforma. E porque também, assim, eu vi que o Scooby ele realmente está tentando melhorar algumas coisas, ele está em processo de reforma, ele está aos trancos e barrancos tentando melhorar. E eu também respondi algumas pesquisas de feedback que o Scooby lançou uns tempos atrás, mas eu queria compilar, assim, nesse vídeo tudo que me incomoda, tudo que eu queria também que melhorasse e coisas que eu queria que fossem adicionadas, que seriam ideias legais, que eu vejo às vezes em outras plataformas, mas o Scooby não tem. Então, é esse o objetivo do vídeo. E isso vem de uma usuária que gosta muito do Scooby. E assim, eu vejo que às vezes, quando acontece algum problema no Scooby, muitas pessoas desistem de usar o Scooby e querem ir para outras plataformas, né? Ou outros aplicativos. Mas eu não consigo largar. Eu não consigo largar o Scooby pra mim, porque tem muitas leituras salvas lá. Eu tenho, tipo, acho que uns 800 livros salvos lá, que foram lidos já. E não tem uma opção de migrar esses dados que estão salvos lá para outra plataforma de forma automática. Isso é outra questão também. Então eu estou presa no Scooby. Eu não, é uma relação tóxica, como dizem, assim, mas eu ainda gosto muito da opção de fazer resenhas, de poder deixar tudo num lugar só. E, enfim, o aspecto um pouco de rede social que o Scooby tem. Eu também gosto de ver as leituras dos meus amigos e ainda o Scooby é a plataforma mais popular, sabe? Então eu não me vejo saindo, mas eu queria muito que ele melhorasse. Então aqui vão alguns pontos que eu separei. O primeiro, que eu acho que é o pior,
é que ele cai muito. Cai constantemente, o aplicativo, você entra lá, você não sabe se é a sua internet que não tá funcionando ou é o Scooby que tá fora, sabe? E isso acontece principalmente quando tem muitos acessos, assim, principalmente no final do ano, no final, começo do ano, porque é o período que o pessoal entra mais para poder estabelecer a nova meta de leitura ou ver a retrospectiva do ano que passou. E assim, não é só nesses períodos que cai, mas é muito constante. Dias aleatórios, às vezes. Às vezes eu recebo mensagens da minha amiga falando assim: o Scooby tá fora do ar, queria atualizar minha leitura, mas não dá. E isso é um problema enorme, porque não é normal, gente, um aplicativo cair tanto. E às vezes era só o aplicativo que caía, mas o site funcionava, e agora parece que nenhum dos dois funciona. Então, eu, como usuária de Scooby, eu usava muito mais no desktop, né? Porque eu achava melhor entrar lá para escrever as resenhas. Só que quando eu quero fazer uma atualização rápida ou checar alguma coisa, eu pego o meu celular mesmo e vejo rapidinho no Scooby, assim. Principalmente quando eu quero ver quantos livros que eu já li no ano, para atualizar, acho que no meu Instagram, que eu também mantenho no Instagram os livros que eu li durante o ano, para saber a ordem que eu li, principalmente. Aí eu abro o Scooby, muito mais rápido, no celular. E às vezes está fora do ar. Esse que é a maior questão, eu acho que esse problema de cair. Eu não sei o que os desenvolvedores têm que fazer para resolver isso. Não entendo. Também é outra coisa que eu queria deixar clara que eu não entendo muito de desenvolvimento e tecnologia, assim. Eu só tô dando minha opinião como uma usuária. Uma humilde usuária que usa mais de 10 anos e que gosta muito do Scooby. E essa coisa de cair, gente, não dá, sabe? Tudo bem, é normal cair de vez em quando alguma coisa. Tipo, eu acho que sei lá, você tá usando uma rede social, às vezes o WhatsApp, o Twitter, o Instagram, é normal cair uma, duas vezes no ano, mas o Scooby é muito constante mesmo. E essa ficou a fama dele, né, de cair e não ser um aplicativo funcional. E ele também, a segunda questão é que ele trava muito. Então, às vezes ele tá funcionando, mas você tá lá usando o aplicativo e aí, sei lá, vou fazer um histórico de leitura. E aí ele trava e não salva. E isso já aconteceu comigo enquanto eu estava fazendo resenha. Isso me incomoda muito, porque eu gosto de escrever resenhas longas. E eu já vou entrar em aspectos específicos dentro do site, dentro do aplicativo, né? Mas eu gosto de digitar bastante as resenhas. E já teve ocasião que eu perdi toda a minha resenha, porque ele não salvou. Na hora que eu cliquei lá em salvar a resenha, ele não salvou, excluiu minha resenha, basicamente, e tive que escrever do zero. Por isso que, em vez de escrever direto pelo aplicativo ou pelo computador, eu escrevo num bloco de notas ou em um lugar separado. Aí eu só copio e colo no Scooby, porque eu não quero mais me arriscar a perder a resenha por causa de problemas internos do Scooby. E isso pra mim é muito grave, sabe? Já é uma coisa que você fica com medo de usar o aplicativo, sabe? O seu usuário não se sente seguro usando as funções normais, básicas do aplicativo. E. Ai. E também acho que já aconteceu de você ter que, por exemplo, essa coisa de cair, de travar, mas sei lá, você tem o desafio também de você ter que entrar no Scooby todos os dias e fazer um histórico da sua leitura, né? Pra você manter lá o streak, né? Igual o Duolingo, assim, que você tem que manter uma ofensiva, sei lá. É um desafio que você tem que entrar todo dia e fazer uma atualização. Mas se o aplicativo fica travando e fica caindo, como é que você vai fazer isso? É muito frustrante. Então eu nem participo desse desafio justamente por isso, né? Outra questão que acontece também, que eu acho que é o terceiro ponto, que eu acho que é o mais grave, além de cair e travar, é que ele te desloga. Ele te desloga bastante, assim. E isso era um problema muito grave e acontecia muito frequente, principalmente ano passado, assim, e ano retrasado. E aí chegou um ponto que o Scooby, ele meio que consertou isso. Tipo, ele parou de deslogar. Isso aconteceu com... eu mesma testei que era raro me deslogar, não me deslogava mais. Simplesmente parou de me deslogar.
E eu fiquei muito feliz com isso, assim, fiquei, nossa, finalmente, porque, gente, é um saco você ter que logar o tempo todo no negócio. No desktop eu até entendo que tem questão de cookie, que o meu computador às vezes tem isso, ele me desloga de coisas, mas por configurações de cookie. Agora, no aplicativo, ter que entrar toda hora no negócio que eu, sabe, não faz sentido. Só que isso não durou tanto tempo assim. Depois eu notei que ele continua te deslogando, sabe? Agora é menos, não é tão frequente quando era. Tipo, você usou um negócio, saiu, aí você entra de novo e você estava deslogado. Agora não, agora você continua deslogado por algum tempo e de vez em quando ele te desloga. Mas eu ainda acho que você não deveria ser deslogado nunca, sabe? Pra mim, isso é uma coisa que irrita muito, você ter que entrar o tempo todo. E uma das mudanças que o Scooby fez nesse negócio de obras aí, acho que isso foi ano passado principalmente, é que eles tiraram o login com senha em algum momento da vida. Tiraram o login com senha. E eu lembro que eu fiquei chocada com isso, porque eu entro no Scooby com senha também, e acho que eles tinham substituído por um link que você clicava, ou você podia entrar com o Esquilo também, porque o Scooby e o Esquilo, eles pertencem à mesma empresa agora, né? Isso pode mudar a qualquer momento, porque o Scooby passou por alguns donos diferentes ao longo desses anos aqui. E eu vi que isso foi péssimo, assim, e muita gente reclamou, e eles reverteram esse quadro de login. Aí voltaram com o login com senha. E ainda bem. Só que um detalhe que eu tenho que comentar desse login com senha é que, tanto no aplicativo, acho que quanto pelo computador, quando você vai digitar a sua senha, ele não esconde a sua senha. A sua senha fica exposta. E eu acho isso meio ruim se você tá usando o Scooby na frente de outras pessoas. Porque daí a pessoa vai ver tua senha. Tipo, não tem opção de esconder. Sabe quando aparece aquele olhinho do lado do campo de senha? Que geralmente ele aparece um asterisco quando você digita a sua senha. Aí, se você quer ver a senha, você clica no olho para ele aparecer. Não existe isso, ele já fica exposta a tua senha ali. E esse acho que o Scooby é o único site barra aplicativo que eu conheço que faz isso, assim, e eu acho isso meio ruim. Aí outra questão, entrando assim, nas coisas mais específicas, né? Foi um problema agora recente do final do ano. Porque lembra que, cai, trava, beleza, caiu. O aplicativo caiu em dezembro por alguns dias. Não sei se foi dias, mas eu entrava lá, eu queria ver minha retrospectiva de 2025, certo? Quando estava acabando o ano, eu queria ver como é que foi meu ano de leituras. Aí quando eu entrava lá, não dava porque tinha caído o aplicativo. E eu pensei, então outra hora eu vou entrar quando tiver menos gente acessando. Eu acho que eu consegui ver alguma hora assim que não tinha caído, tava funcionando. Mas eu vi rapidinho, assim, eu nem prestei muita atenção, porque geralmente eu tiro print dessas telas e coloco no meu Instagram depois. E eu só olhei rápido, mas eu pensei, eu ainda tô lendo livros ainda em dezembro. Até o final de dezembro, eu completei outro livro. Então eu vou esperar o ano virar para eu poder checar a retrospectiva de 2025 que vai ficar completa, porque daí não vou adicionar mais nenhum livro na retrospectiva. E isso eu fazia todos os outros anos. Até porque quando o ano vira, tipo no dia primeiro, assim, segundo e tal, fica um caos, o Scooby não funciona, fica travado, que nem eu falei, problema de travamento, porque muitas pessoas entram ao mesmo tempo, justamente querendo ver a retrospectiva e também atualizar a meta de 2026. Normal, assim, né, do ano que vai começar. E aí eu esperei alguns dias para poder entrar lá e ver a retrospectiva de 2025. Só que, nossa, imagina a minha surpresa quando eu entrei lá para ver e não tinha mais a retrospectiva de 2025. Na realidade, não teve retrospectiva nenhuma. Foi assim, o Scooby mudou a questão da retrospectiva e mudou para estatísticas dentro do seu perfil. Então, isso só tem no aplicativo, não tem no desktop, pelo que eu vi. E assim, eu fiquei chocada, porque eu esperei para ver depois e não tinha mais a opção. E nos outros anos anteriores, você conseguia ainda checar por muito tempo os dados do ano que passou.
E agora atualizou para 2026. Tipo, quando você entra em estatísticas, ele já está atualizado para o ano que você está. Ou seja, está zerado, no meu caso, porque eu só li um livro, então ele só tem estatísticas desse um livro que eu li. E não tem mais acesso à de 2025. E eu fiquei chocada com essa mudança, assim, eu não gostei. Eu queria que tivesse a opção de fato de você ver retrospectiva do ano passado, ainda no nesse ano que você tá, e quem sabe até de outros anos para você comparar, mais ou menos. Tudo bem que, talvez seja too much ter dos outros anos, porque daí fica sobrecarregado o sistema, não sei. Mas pelo menos a do ano que passou ainda ter disponível, sabe, por um tempo, pelo menos uns alguns meses aí, sabe? E eu acho que no desktop pelo menos podia ter essa opção de você checar, tipo, ver por ano. Não sei, mas não existe mais essa opção. Eu fiquei triste e magoada com isso. E ainda bem que eu mesma faço a minha, a minha retrospectiva. Eu salvo os meus livros em outro lugar, além do Scooby agora, não é só no Scooby. Porque eu gosto da retrospectiva do Scooby, porque ela mostra alguns dados, tipo, gêneros mais lidos que você leu, a quantidade de páginas, sei lá, qual editora você leu mais, quais autores você leu mais, o livro mais e menos popular, coisas assim. E eu gosto de saber essas coisas, só que agora eu não posso confiar mais, porque eu deveria ter visto antes de virar o ano, mas agora não tem mais opção de eu ver lá. Então, assim, ruim, basicamente. E talvez eu ainda volte na questão de estatística retrospectiva, específico, porque eu tinha críticas à retrospectiva também, porque eu acho que tem alguns dados são legais, outros não são tão interessantes, mas tem um específico lá que são os gêneros lidos, que isso eu acho que eu vou entrar depois em detalhes, mas quando ele dizia assim, o seu gênero mais lido foi ficção. Aí o seu segundo gênero mais lido foi, sei lá, literatura estrangeira. Aí eu, tipo, tá, mas eu posso ter lido um livro que é ficção e literatura estrangeira ao mesmo tempo. E, enfim, essa classificação, assim, pra mim não fazia sentido, mas, enfim. E aí, é, também outra coisa que bugou, tem alguns bugs que acontecem, né? Tem dois específicos que me incomodaram, mas isso eu acho que já foi resolvido, um deles foi resolvido, que é a questão de, que nem a meta de leitura no passado, teve uma hora que ela simplesmente travou, assim, né? Porque você coloca os livros na meta, e ele calcula para você quantas páginas por dia você tem que ler para atingir essa meta. E ele fala se você tá num ritmo bom ou num ritmo ruim, assim, de tipo, você tem que ler mais, você tem que ler mais páginas, senão você não vai conseguir. E esse cronômetrozinho que mostra a quantidade de páginas, ele simplesmente estava travado. Não importava quantos livros você lesse ou tirasse da meta, ele ia ficar a mesma quantidade, porque não estava funcionando. E isso é um bug, assim, bugs que irritam, que eu fiquei. Ele ficou muitos meses, eu acho, esse bug. Mas agora eu acho que tá consertado, pelo que eu entendi. A meta de 2026 tá certinha, pelo que eu vi. Tá funcionando normal. Mas às vezes acho que ainda aparece um bug ou outro, assim, para algumas pessoas. Mas acho que o Scooby vai consertando essas coisas muito específicas, assim. E aí tem outro bug que é um bug que acontece comigo, que todo ano acontece esse bug, assim, com um ou dois livros, que eu não sei se as outras pessoas experienciam isso, ou sou só eu. Eu não sei o que que é, mas era uma divergência entre o aplicativo e o computador. Porque eu coloco, ia adicionando os livros, conforme eu ia lendo, na meta, certo? Só que aí teve uma hora que eu reparei que a quantidade de livros que eu li na meta tava diferente no aplicativo e tava diferente no desktop. Tava, tipo, no desktop tava menos do que no aplicativo, tipo, um livro a menos. E aí eu ficava assim, por que que não tá aparecendo na meta, sabe? E eu não entendia por que que no aplicativo aparecia e no computador não. E isso é um bug que me irritou, porque assim, não foi há vários anos isso aconteceu, sempre com algum livro ou dois. E
eu não sabia o que fazer para consertar. E acho que no fim eu tive que entrar no desktop e adicionar o livro de novo na meta. Eu não sei. É uma coisa que me irrita também, esse bug, assim. E sempre acontece comigo isso. Mas, nossa, isso é uma coisa simples, mas que me deixa doida, essa discrepância entre os dois. Mas enfim. Aí também quero agora comentar, entrar no Scooby mesmo. Isso são coisas que eu só queria introduzir aqui, enfim, coisas que acontecem. Mas eu quero entrar no Scooby em si mesmo, pra gente dar uma olhadinha no aplicativo, quer dizer, no desktop primeiro, e aí acho que depois a gente vai olhar o aplicativo, porque tem algumas diferenças. Então aqui, quando você entra, você loga, né, no Scooby, essa é a página que vai aparecer para você, que é o seu perfil, primeiro. E não é a página principal, né? A página principal, você vem aqui em Scooby, clica aqui, e a página principal é essa aqui, livros em destaque. E não tem muita coisa aqui, not much going on. Como o Scooby agora também pertence ao Esquilo, eles são da mesma empresa. Se você clica aqui em comprar livro, esses livros em destaque aqui, que não fica claro por que eles são livros em destaque, eles apenas estão aí. Você vai ser direcionado para a página do Esquilo para comprar o e-book, né? E aqui também tem esse banner aqui, giratório aqui, que não para nunca em qualquer página que você tá, que é sobre o Esquilo. Isso aqui eu acho um pouco de mau gosto, sabe? Não é uma coisa que me agrada, é praticamente um anúncio que não para, e eu não gosto que ele fica se mexendo, sabe? Me irrita. Mas, né, é uma coisa de preferência pessoal. Aí vamos voltar para o meu perfil. Aqui a página do perfil, você vai ver que é bem parecida com o aplicativo em si, porque eles atualizaram para ficar os dois bem parecidos. E aqui tem o meu nome, tem aqui aquele quote que você coloca no seu perfil, que eu coloco aqui que faço resenhas, enfim, mas eu coloquei que eu não adiciono amigos que eu não conheço. Que é uma preferência minha pessoal do Scooby, assim, que eu sei que tem essa cultura de você adicionar pessoas que você não conhece no Scooby, e eu não gosto muito disso, porque eu gosto de manter os feeds separadinhos de amigos que eu realmente conheço, que são próximos, que eu quero ver as atualizações, e de pessoas que eu sigo, assim, que não são necessariamente pessoas que me conhecem, mas eu conheço elas de algum lugar, tipo Instagram ou YouTube, e quero acompanhar as leituras dela pelo Scooby. Então, geralmente, quando as pessoas pedem pra me adicionar, assim, que eu nunca falei, que eu nunca vi, geralmente eu recuso. Mas isso é uma coisa muito pessoal minha, por isso que eu tenho poucos amigos no Scooby. E eu também não costumo seguir muita gente, então prefiro um feed mais clean, assim, sabe? E aqui tá, complete seu perfil. Se você clica aqui, ele vai te levar para as configurações. E a única informação que falta do meu perfil é o meu telefone. E eu não quero dar o meu telefone pro Scooby porque eu não vejo sentido. Não sei pra que tem essa opção lá. E eu também não tenho opção de retirar isso aqui daqui, então vai ficar para sempre esse 67%, que me irrita. Isso aqui me irrita um pouco. Mas fazer o quê? Né? Fazer o quê? Aí, uma coisa. Tá, aqui já tem a meta, né? Então, aqui 14 livros, beleza, já li um de 14, tem as páginas, li 437, que é o livro que eu li, tinha tudo isso de página. Então, ele já diz o ritmo aqui, que é o reloginho, que eu tenho que ler 44 páginas por dia, eu acho que para atingir a meta no final do ano. Essa meta de 14 não é a meta real, sabe? A minha meta, assim, que eu coloco aqui, são livros que eu tenho em mãos, que de fato eu tenho esses livros e minha meta é ler esses obrigatoriamente, mas durante o ano eu vou lendo outras coisas e vou adicionando depois na meta. Aí aqui tem o feed geral, tem o dos amigos, o meu próprio feed e as pessoas que eu tô seguindo. Eu não sei porque que aqui tá nessa ordem, porque no aplicativo aqui é geral, aí aqui seguindo, aqui seriam os amigos e depois por último o seu. Não sei porque que aqui tá diferente. Então, esse feed geral são pessoas aleatórias do Scooby que estão fazendo atualizações recentes. Fique por dentro das novidades. Não quero. Sumiu. Ainda bem. E beleza. Aí eu quero mostrar, principalmente aqui, a minha estante.
que isso é uma coisa que acho que é um dos pontos que mais me incomoda no Scooby, no meu uso do Scooby, é a forma que os livros estão organizados aqui. Porque assim, gente, algum dia, muito tempo atrás, eu resolvi organizar os meus livros lidos do Scooby. Eu queria separar eles por série, certo? E aí eu comecei, vou colocar a série que eu mais gosto, na época, né? Porque isso já faz uns 10 anos, que era Eragon. Então eu vou botar os livros de Eragon aqui. Beleza. Aí eu fui lendo outras séries. Desventuras em série, tá aqui. Cadê o resto? Não sei o que aconteceu. Mas aí a série do Nome do Vento, aqui, o Temor do Sábio, que é Crônicas do Matador do Rei, né? Que só tem 2 por enquanto. Beleza, tá aqui. Aí, Percy Jackson, todos que eu li. Aí esses livros. Gente, você tá vendo como é antigo? Esses livros aqui são muito velhos. Eu li quando era criança, tipo, eu tenho o Scooby há muito tempo. Então, fui botando aqui. Aí, aqui, Divergente. Eu nunca terminei a série Divergente, tá? E comecei aqui Harry Potter e tal. Acho que mais pra cá tem o resto. Mas não tá totalmente separado. Só que aí, eu desisti de organizar. Porque eram muitos livros pra organizar. E não é tão simples assim de organizar. Mas tá vendo que eu ainda consegui separar alguns por série. Jogos Vorazes tá aqui. O Vento Levou, que era 2 livros. A série do Maze Runner. Isso aqui não tá aparecendo a capa, não sei porquê. Enfim, aqui outro livro do Rick Riordan também. A Maldição do Tigre. E tem os livros soltos aqui, que não são livros de série, que estão perdidos. Livro da Agatha Christie aqui do nada. Enfim, a Cinder tá sozinha aqui também, não sei. E a minha questão com isso é que eu queria reverter essa organização que eu fiz quando eu era menor, trocentos anos atrás, e não tem como reverter. Não existe opção. Se você clica em organizar aqui, você pode arrastar os livros e mexer a ordem deles. E aqui tem tudo, todos os livros. Vai tentar carregar todos os livros. E eu acho muito ruim essa forma de organizar. Porque como é que você vai arrastar um por um na ordem, sabe? É muito difícil. É porque eu tenho 800 livros aqui. 891, quase 900. Como é que eu vou arrastar um por um, sabe? Pra na ordem certa, tá aqui o resto das Desventuras em Série. Gente, ó, tem livros muito antigos aqui que eu li na época da escola. Aqui tem Crepúsculo. Gente, tem umas coisas. Ai, sério. E aí também os livros, tem livros super antigos que eu li. E livros que eu li recentemente, que eu li nos anos 2020, 2021, 2023. Então tá tudo uma mistureba aqui, não tá nem em ordem cronológica, sabe? Isso que me irrita. Eu queria que a organização do Scooby tivesse aqui, vamos organizar agora, vamos organizar por ordem cronológica, a ordem do que eu li dos livros. E não tem essa opção. A única opção é você arrastar um por um. Aqui, ó, arrastar um por um. Agora ficou ali. E isso, pra mim, sabe, não faz sentido. E aqui você vir filtrar, aqui não acontece nada. Você tem que sair dessa parte de organização. E assim, eu queria que desse para organizar não só por ordem cronológica do mais antigo para o mais novo, ou do mais recente. Eu queria que fosse do mais recente, que eu li recente, para o mais antigo, sabe? Para mim é o que faria sentido. Porque se alguém entra no meu perfil do Scooby e vê aqui os livros lidos, vai ver uns livros muito antigos que, tipo, não são coisas que me representam. Tem também, sei lá, notas que eu dava notas muito altas também. Então, não tem como eu revisitar essas notas e mudar. Então, eu acho que vai passar uma impressão, tipo, de uma leitora que eu não sou mais. Por isso que eu queria deixar os livros recentes antes. E não tem essa opção, basicamente. Ou eu queria que tivesse, tipo, organizar por nota também. Livros que eu dei 5 estrelas aqui. Não tem. Ou livros também, organizar, que alguém entrasse aqui e pudesse ver, quero filtrar por realmente avaliação, a menor nota, maior nota, sei lá, livros que tem resenha, não sei. Aqui não há essa opção, e isso pra mim é a coisa principal que eu queria que o Scooby implementasse na versão de computador, né? Uma forma de organizar as leituras que fosse melhor, sabe? Que tivesse vários critérios que você pudesse, que fosse automático, que não exigisse que eu organizasse um por um, sabe? Porque eu tenho
quase 900 livros e eu não vou fazer isso. Eu mesma desisti anos atrás, quando eu comecei. E agora realmente não tem como eu ficar aqui fazendo isso. E eu vejo que outros aplicativos, né, tem a opção de você separar. Acho que o Goodreads tem isso. Não sei se outros têm também, mas de você separar por pastas também, você fazer pastas separadas, assim, de tipo, quero separar por séries, né? Então, série do Eragon eu quero colocar nessa pasta. Ou livros de um autor. Livros, sei lá, do Rick Riordan. Vou colocar todos os livros do Rick Riordan nessa pasta, para ficar organizadinho por pastas também. Não sei se é possível o Scooby fazer isso, implementar isso, mas como outros já fizeram, não é impossível, né? E, isso aqui acho que é uma das coisas que mais incomoda, é o jeito que as leituras estão dispostas mesmo no perfil. E também não só por ordem cronológica ou por estrela, mas ordem alfabética, sei lá, ordem por autor, por gênero também. Isso eu já não sei se é possível. Tipo, eu quero que você, não sei, mostre só os livros de suspense, sabe? Seria legal se tivesse essa opção. Só os livros de fantasia. Eu não sei se o Scooby teria essa capacidade, mas. Porque eu acho que, como ele categoriza por gênero, é meio relativo, assim. Então, não sei. Livros que são. Tem mais de 400 páginas, maiores livros, menores livros, livros mais populares, enfim. Outras categorias, assim, de filtro, sabe? Pra você achar. Porque aqui, por enquanto, tem título, né? Que você escreve o nome do livro e vai aparecer aqui. Por autor também, esse filtro é só para pesquisa, né? Se eu clicar aqui, se eu escrever Rick só. Vamos ver. Acho que não é assim que escreve o nome dele. Rick. Só Rick. Então vai aparecer todos os livros aqui de autores que se chamam Rick. Então, Rick Riordan, né, no caso. Aqui, não sei por que ficou Patrick. Faz sentido. Patrick, porque tem Rick no final de Patrick. Então ele aparece meio nomes quebrados também. E aqui o Rick Perry também. Então essa pesquisa aqui de procurar por autor, editora, funciona certinho, sabe? A única função que eu nunca usei é essa de tags, que você vai individual em cada livro e você escolhe tags. Talvez esse seja o jeito de você conseguir separar os livros, mas eu não acho muito intuitivo. Acho, sei lá, eu nunca usei. Talvez eu tente usar para ver se eu consigo organizar assim, em vez de ter pastas, organizar por tags, que nem. Organizar por tags é que nem o Tumblr. Você faz um post e você escreve a tag do post. Tipo, fiz um post sobre, não sei, literatura. Então eu escrevo a tag literatura. Aí eu fiz outro post, sei lá, sobre arte. Aí eu escrevi arte. Aí quando eu vou no meu blog, eu quero só encontrar os posts de literatura, eu vou na tag de literatura e vai filtrar só por literatura, sabe? Talvez esse seja o sistema do Scooby e a gente tem que se adaptar a ele. Eu nunca usei o sistema de tags, mas eu queria que aqui fosse meio diferente. Então, enfim. Aí, tá, eu quero sair dessa pesquisa aqui, vamos ver se ele vai. Ó, se eu clicar aqui, por exemplo, em lendo, ele vai continuar mostrando essa última pesquisa que eu fiz. Então, eu tenho que sair daqui, tirar a pesquisa e aí clicar de novo no menu, que aí. Ué, não vai. Tá, como é que eu saio da minha pesquisa, então? Não sei. Gente, como é que eu saio agora pra ele mostrar? Será que eu tenho que atualizar a página pra ele tirar essa pesquisa que eu fiz aqui? Porque realmente não quero ler. Ó, cliquei em quero ler e tá mostrando os livros de Rick ainda aqui. Não faz sentido. Porque aqui na URL tá mostrando, acho que é a pesquisa aqui. Então, vamos atualizar, ver se. Não, ele vai atualizar e vai continuar com o URL ali. Então, vamos resetar, indo pro meu perfil, mudando aqui a URL. Tá vendo? Isso é mais uma coisa que poderia mudar. Eu também acho que não é muito bem feito. Então, aqui os menus, né? Tem de lido, todos os livros que eu li, 891 no total. E aqui outra questão, aqui, ó. Quero ver então os livros que eu li em cada ano, né? Então vamos ver. Os livros que eu li em 2021. Aí você vê aqui
790 encontrados, que são todos os livros normais. Assim, eu não li Eragon em 2021, nem o Radon. Não, tipo, se eu clico em qualquer um aqui, 2020, é os mesmos livros, tipo, what's going on, sabe? E eu sei que você filtrar por ano, ó, 2019, mesmos livros, mesmos 790 encontrados. Eu sei que se você faz isso pelo aplicativo, funciona lá. Lá vai de fato aparecer por ano os livros que você leu. E aqui não tá funcionando por algum motivo. Isso também me irrita, porque eu queria checar os que eu li em 2025, já que não tinha mais na meta, né, a retrospectiva, eu queria checar aqui, não tem opção pelo computador. Isso aqui me incomoda. É, enfim. E também não entendo por que tá 891 lidos e aqui ele tá como 790 encontrados. Não sei. Não sei explicar essa lógica. É aqui os que eu tô lendo. Aqui ele tá falando que eu tô lendo 3, mas aqui só tem 2. Isso também pra mim não faz sentido. Quero ler. Tá como 148 aqui, mas aqui ele encontrou 147. Por quê? Não sei. Relendo tá 0. De fato, não estou relendo nada no momento. Abandonei tá normal aqui também. Favoritos. Eu acho que a aba de favoritos poderia receber um destaque maior, sabe? Que eu acho que é interessante você ver os livros favoritos da pessoa, mas tudo bem. O desejado, ele pertence ele serve para duas coisas, assim. Uma é uma função que é de fato você falar livros que eu quero comprar, livros que eu quero ter. Eu tenho que atualizar isso aqui, não tá atualizado, né? Mas, enfim. E aí você pode entrar ali no perfil da pessoa para ver assim, um livro que a pessoa quer ganhar, daí você vê aqui e entra em desejado. É para isso que uma das funções deveria ser isso, mas eu não acho que as pessoas usem muito, não sei. E a outra função tem a ver com uma coisa que está desativada no momento, que você pode, acho que ver aqui, ó, que seria as trocas, né? Eu já fui uma usuária que trocava livros no Scooby. Para quem não sabe, as trocas, você tinha que ser um usuário Plus e você podia simplesmente colocar um livro que você tem para trocar com outra pessoa. Você ganhava um ponto quando você enviava esse livro para essa pessoa. E com esse ponto você podia solicitar livros de outras pessoas. E na aba de desejados, você colocava os livros que você tinha interesse também em conseguir as trocas, né? Então, agora não tem essa opção de você ir lá ver as trocas, porque o Scooby desativou depois que mudou a configuração do site. Diz que eles estão trabalhando para voltar. Vamos ver se vai, porque eu gostava de trocar. Gente, era uma função que eu acho que nem todo mundo usava, mas eu gostava. Achava divertido. Eu já consegui livros bem interessantes, assim, pela troca. E também quando tem vários livros que eu quero me livrar deles, mas eu não queria levar eles no sebo. E a troca, às vezes, funcionava como uma maneira legal, assim, de você passar esse livro pra frente e conseguir outro em troca, assim. Ai, mas não tá funcionando no momento e eu vou fazer esse pedido pro Scooby, se estiver vendo esse vídeo, que volte com as trocas, sabe? Porque eu gostava muito. Era um sistema que funcionava, assim, era meio assim, meio um pouquinho arcaico, porque você tem que ir passar no correio. Aí não tinha a opção de você mandar as fotos do livro dentro do Scooby. Eu acho que se for voltar esse sistema, tem que ter um jeito de você mandar as fotos do estado do livro dentro do Scooby, não ter que pedir pra pessoa te mandar o telefone dela, pra você falar com ela no WhatsApp ou no e-mail e mandar as fotos separadas, sabe? Tinha que ser dentro tudo do Scooby, assim, de uma forma mais prática. Então, avaliado aqui todos os livros que também, de novo, outro número que não tá correto aqui, ele diz que eu avaliei 822, mas ele encontrou 786. E eu acho que aqui tá na ordem de livros mais recentes para livros mais antigos, mais ou menos. Eu acho que ele também não tá 100%. Porque isso aqui eu não tá nessa ordem aqui. Esses aqui eu acho que, enfim, tá tudo embaralhado. Então eu não entendo essa ordem aqui, porque não foi também a ordem que eu avaliei, tipo, que nem a Caçadora dos Escudos, eu sei que eu avaliei muito antes de ter avaliado uns outros aqui, sei lá.
predestinada também, enfim. Não sei o que aconteceu. Aí, resenhado. Aqui o número tá certo, 137, 137. Então, os livros que eu resenhei. E beleza, aqui tá, mostra assim todos que eu fiz resenha. Eu só acho meio ruim o jeito de você entrar lá pra ver a resenha. Vamos ver aqui esse aqui do. Asas Reluzentes. Isso é outra questão. Isso aqui é uma coisa que eu queria muito. E é um detalhe, que é simples. Mas eu tô nessa página, certo? De ver os livros. Eu queria abrir esse livro numa outra aba. E geralmente eu faço assim, dou um clique com o botão direito do mouse e vou em abrir em nova aba. Mas não existe essa opção aqui. Não existe. Isso me irrita, porque eu queria que ele abrisse. Senão eu vou ter que clicar para ele carregar a nova página. E aqui você vai na página do livro. Veja que eu queria ver a resenha que eu fiz. Para eu ver a resenha, não é aqui. Você tem que vir nesses 3 pontinhos. Aí ele vai abrir outra. Aí você clicar aqui. Aqui dentro. É bem escondido. Só que a minha resenha tá aqui na parte de meio que de editar. Aqui, né? Onde eu escrevi. E eu não consigo ler direito. Gente, veja bem essa parte de escrever resenha aqui, ó. Você consegue ver 3 linhas. É muito ruim. Antigamente, isso foi uma das coisas que mudou recente, né? Mas antigamente você podia pegar isso aqui, essa caixa, né, de texto e aumentar bastante para você enxergar o que você está escrevendo. E aqui não tem mais essa opção. Por isso que eu opto hoje em dia de escrever fora, num bloco de notas, e aí copiar e colar aqui. Porque, não, sério, não dá pra ler aqui, gente. E eu queria ver a minha resenha completa do jeitinho certo, assim, como ela ficou publicada. E nessa opção de ver onde eu tô, aqui nas resenhas, não dá pra ver por aqui. Tem uma outra aba que vai dar pra ver, que é aqui, ó. Aqui a gente tá na estante e aqui, resenhas. Aí aqui eu consigo ver a resenha, né? Só que percebe isso aqui. É um blocão de texto. Vamos ver a do Asas Reluzentes que tava ali. Aqui. Lá, se você reparou, dava pra ver que eu pulei parágrafo. Lá, na parte assim, eu escrevi uma coisa, dei enter, pulei parágrafo. E aqui não, aqui tá tudo um blocão de texto. Isso aqui me irrita profundamente. Eu não entendo por que o site no computador faz isso. Sendo que, se você entra no aplicativo pelo celular, vai estar pulado certinho, vai estar o espaçamento certinho que eu fiz. Isso aqui, não dá pra ler isso aqui, gente. Eu gosto de escrever bastante resenha, sabe? Eu escrevo bastante. E isso aqui é desumano. Se, tipo, ele não pular os parágrafos que eu pulei pra o texto ficar melhor de você ler. Ai, sério. É muito triste. Eu não sei por que isso acontece. Eu não sei que código que eles têm que mexer pra arrumar isso aqui. Porque isso aqui é um detalhe que me irrita, sabe? E outra coisa também é assim, tô aqui todas as minhas resenhas aqui, né? Aí eu, quero achar, sei lá, a primeira resenha que eu fiz na vida. Eu tenho que dar scroll aqui. Tenho que ficar dando scroll. Isso aqui também me irrita, porque eu tenho o quê? Mais de 100 livros resenhados. E eu não quero ter que ficar fazendo isso aqui. Eu queria que desse uma forma de filtrar que, filtre aqui, resenhas mais recentes, resenhas mais antigas, resenhas 5 estrelas, resenhas 4 estrelas, sei lá, por número de estrelas. Resenhas mais comentadas que eu fiz, resenhas que foram mais curtidas que eu fiz. Não existe, sabe? Um filtro aqui pra eu poder encontrar as minhas resenhas. E assim, gente, pode ser uma coisa de, ai meu Deus, como você é chata, fica falando desses detalhes. Mas é uma função, assim, gente, eu uso o Scooby principalmente por causa das resenhas, que eu gosto de postar as resenhas, escrever ali. E também para achar os livros, ver dos meus amigos os livros, enfim. Isso é uma das funções principais que eu uso o site e o aplicativo. Então, quanto mais detalhes eles colocam nisso, melhor, assim, para o usuário. E eu, como usuário, gostaria que fosse assim. E aqui na parte de resenhado, você pode filtrar por autor, o título, você pode pesquisar o título específico e tags. Mas não vai aparecer, resenhados. Agora, tem o 137. Então, você tem 5 páginas, eu vou lá para última página. Aí eu vou achar o que eu resenhei mais antigo.
Mas aqui também não tá na ordem. Você pode ver que não tá na ordem, porque esse aqui eu resenhei ano passado. Esse também. Então não tá na ordem de antigo, de não sei o que. Tá não sei se tá em ordem alfabética. Não, não tá em ordem alfabética. Tá. Não sei que ordem é essa, gente. Sabe? Não sei o que tá acontecendo. Por que que tem os livros que estão sem a capa? Agora carregou. Deixa eu ver. Por que que esse livro tá sem a capa? Que livro é esse? O que que tá acontecendo? Cliquei, vamos ver. Os Testamentos, Conto da Aya. Cadê a capa do livro, gente? Cadê? O que que aconteceu? Vamos. Nossa, aí voltei pro todos. What's going on? Enfim, não sei por que que eles não estão mostrando a capa. Aí, em questão de resenha, assim, as minhas resenhas, porque essa é a questão. Se eu quero achar a resenha que eu fiz desse livro, eu tenho que clicar aqui nessa parte de dentro da minha estante e vir aqui para ler a minha resenha. Ou eu venho aqui nessa parte de resenhas escritas aqui e encontro o livro que eu quero, mas tem que dar o scroll infinito. Porque se eu for na página específica do livro, vamos ver esse Guerra Adorável Guerra aqui. Eu escrevi a resenha dia 8. Aí eu venho resenhas desse livro. Tem 991, quase 1000 resenhas desse livro. Aqui tá as mais recentes das pessoas. Daí, dia 9. Beleza. Aí, dia 8. Então, aqui deveria ter a minha resenha, que eu escrevi dia 8. Não tá a minha própria resenha. Dentro desses 99 páginas, será que a minha resenha vai aparecer aqui? Ou só aparece das outras pessoas? Porque eu nunca encontrei a minha própria resenha quando eu vou ler resenhas de livros, assim. Eu já fiz esse teste com livros que são pouco populares e tem poucas resenhas e eu resenhei. E a minha própria resenha não aparece nessa lista. E eu queria que tivesse essa opção de eu poder ler a minha própria resenha aqui, sabe? De achar de uma forma mais fácil. Porque aqui, né, em resenhas, você só tem a opção de ver as mais curtidas, que as pessoas mais curtiram, aí tudo bem. As mais comentadas, também aqui tem mais comentários. A dos seus amigos, que aqui vai estar zerado. E seguidos também. E eu não tenho certeza, eu tenho uma amiga que leu esse livro e eu não lembro se ela resenhou, mas aqui diz que ninguém fez nenhuma resenha. Beleza. Então eu queria que tivesse mais filtros aqui para você encontrar quando você quer ver a resenha de um livro. Colocar principalmente a resenha por estrelas. Eu quero só as resenhas negativas. Quero, sei lá, me mostra as resenhas de uma estrela pra frente, assim, uma estrela, 2 estrelas. Eu quero ler só as negativas. Ou quero ler só as positivas. Quem que falou bem do livro? Coloca das 5 estrelas pra baixo, sabe? Queria que isso pra mim deveria ser essencial. Eu acho que o Goodreads faz isso. Você consegue filtrar pelas estrelas. Porque às vezes eu só quero ler as avaliações negativas para saber a opinião das pessoas, o que que elas acharam, por que que elas não gostaram. Essa informação para mim é muito útil. E não ter que ficar aqui, vindo aqui e catar. Porque tem 1000 resenhas praticamente. Aí eu vou ter que ir um por um até achar. É muito ruim. Queria que tivesse um filtro melhor do que só esses aqui. E também eu acho que uma coisa que é interessante do Goodreads, que pode ser que algumas pessoas sintam falta, é que, por exemplo, eu tô vendo, sei lá, os livros de uma pessoa, um amigo meu, e ele leu o mesmo livro que eu. Poderia ter a opção de mostrar a quantidade de estrelas que essa pessoa deu e o seu também, para você comparar. Essa pessoa deu 4 estrelas nesse livro, mas eu dei 2. E acho que o Goodreads faz isso, ele compara a sua nota com a da pessoa, sabe? E o Scooby não tem essa opção. Eu queria também a opção de filtro aqui, que seria interessante, um filtro de, tipo, excluir resenhas que tem spoiler, por exemplo. Sei lá, eu não li o livro ainda, mas quero ver as resenhas, então, mas tem algumas resenhas que contém spoiler, né? E não mostrar essas resenhas que tem spoiler, pular elas. Ou eu já li o livro e quero ver pessoas que comentaram com spoiler, porque eu quero saber do que elas acharam com spoiler. Tem essa opção também. Coisas assim que acho que deixaria a experiência um pouco mais palatável, sabe? E, não sei, em questão de resenha, pra mim a parte de resenha é muito importante, né? É...
Mas acho que por enquanto é meio que isso, assim, de questão de resenha. Ah, eu gosto muito. Vamos voltar pra minha estante? Ver aqui. Aí os livros que eu tenho. Também é um número que não tá batendo. 373 e 415. Pode ser que tenha a ver, talvez, isso aqui, quadrinhos. Pode ser que tenha a ver com isso. Tipo, aqui o total, ele tá contando livros, quadrinhos e revistas. E aqui ele tá separando. Ah, então livros mesmo são 300, quadrinhos são 41 e revistas tem um. Às vezes essa é a contagem que não tá batendo, sabe? É, que eu falei ali. Ó, já cliquei em livros e ele ainda tá mostrando uma revista. Aí voltei pro quadrinho. Vamos voltar para livros. É, agora ele atualizou. Acho que é por isso que não bate esse número, porque ele tá dividindo essas estantes. Isso aqui é uma divisão que antigamente eu separava e depois eu parei. É, eu não sei, eu não gostei da forma que tinha sido feita e eu parei de separar simplesmente. Sei lá. Que eu queria, às vezes, pra mim, livros e quadrinhos, pra mim, pode estar na mesma. Porque eu não, isso acho que faz mais sentido pra quem lê mangá, lê séries muito longas de quadrinhos e realmente quer manter separado. Mas depois, pra mim, isso não fez muito sentido. Pra mim, pessoalmente, né? Mas acho que ainda pode ser útil pra outras pessoas. Aí emprestei, tem um livro só que esse livro, eu vou fazer um parênteses aqui, que esse é um livro que eu emprestei faz uns 10 anos pra uma pessoa que não é mais minha amiga e eu perdi esse livro pra sempre, do Percy Jackson. Por isso que eu fico pensando se eu não devo comprar as edições mais recentes de Percy Jackson, porque eu quero reler um dia e eu não tenho A Maldição do Titã mais. Mas tem outros livros que eu emprestei que eu esqueço de botar no Scooby que eu emprestei e eu deveria, porque senão eu esqueço o que eu não tenho, não tá comigo mais. E a meta aqui realmente tá certinho, os livros da minha meta, por enquanto. E aqui é outra coisa que separa são os livros digitais, né? Que eu também teve uma época que eu tava adicionando separado os meus e-books, mas é uma coisa que eu parei de fazer, assim, de catalogar. Quando eu vou adicionar um livro que eu li, eu pego a edição principal dele, que é a edição, tipo, do livro físico mesmo. E audiobook menos ainda, porque eu também não tenho nenhum, não vejo sentido em separar aqui. Mas isso é uma opção para quem gosta. E aqui, ó, vou dar um exemplo do essa questão de edições da pintora de Rena. Que esse livro eu li no e-book, mas eu adicionei a versão do livro físico, que aqui não fica claro que edição de livro físico, não diz, sabe? Mas é a edição principal dele, que, enfim, ele tá como 322. Então, não sei por que que ele tá. Ah, tá certo, 322 mesmo. E, assim, essa questão de edições, quero falar um pouquinho agora. Que eu acho meio complicado. Aqui ele diz que tem 3 edições, né? A gente vem aqui, clica aqui, vamos ver a diferença. Eu acho que pelo aplicativo acho que dá pra ver melhor. Eu não sei, eu cliquei aqui e parece que não mudou nada. Vamos ver se eu clico nessa aqui. Aí aqui já mudou a quantidade de páginas. Que parece que essa edição aqui, que mudou a quantidade de páginas, é o e-book. Tenho essa impressão, mas não tem nada que indique isso aqui. Porque a página do livro é a mesma. E tem essa edição aqui, outra aqui, que de fato é uma edição que é da tag, que aí muda a capa, o ano, a quantidade de páginas. E essa aqui é a principal que eu adicionei, que é do livro físico, né? Da Verus. Ó, demora pra carregar. E isso que eu só tô clicando nas mesmas coisas. Vamos ter que atualizar. Se demora para carregar, você clica em atualizar que ele vai. Mas aí você vem aqui, similares, certo? Então, livros que são parecidos com a pintora de Rena. Aí aqui tem um livro sem capa, outro livro sem capa. Tem o mesmo livro, só que em inglês, que eu acho que ele deveria estar em edições, não aqui em similares. Tem outros livros sobre Índia e tal, beleza. Então, eu acho que essa parte aqui de edições, eu acredito que deveria ser mais condensado, sabe? Talvez você tenha um livro só e você tenha a opção de marcar se ele é e-book, se ele é audiobook, se ele é edição física. Em vez de criar trocentas edições do mesmo livro e você não saber qual é qual. E aqui na descrição também,
Ah, isso aqui também tá meio bugadinho, assim, tem umas coisas que aparecem de HTML, assim, que fica meio bugada. Aqui tem as resenhas, a média de avaliação, estatísticas, né? Eu acho que no aplicativo essa página, ela é condensada de uma forma mais bonita, sabe? É mais... dá para ver bem as informações. Aqui, esses textos aqui, que é o idioma, a quantidade de horas que leva para ler, páginas, isso aqui eu gostaria que fosse maior, sabe? Eu mal consigo enxergar isso aqui. Não sei, vídeos, grupos, não sei o que isso quer dizer também aqui. E aqui em editar, acho que não tem essa opção. Às vezes eu clico aqui sem querer, porque eu venho aqui, isso é uma questão a se pensar, porque, eu quero mexer nas minhas configurações que eu salvei aqui, né? Que aqui é favorito, desejado, aqui acho que é tenho e emprestei. E aqui tá como marcado como meta, né? Mas eu queria, sei lá, editar a resenha que eu fiz, mas não é aqui. Aqui apenas o dono do livro pode editar. Você não tem permissão para editar esse livro. Mas eu não queria editar o livro, eu queria vir aqui, que é outro menu, para editar a resenha que eu fiz. E ali é uma confusãozinha enfim, de usabilidade mesmo, assim. E aí eu não sei, também tem livros que às vezes a capa tá feia, que alguém pegou, sei lá, a foto da capa do livro e não assim, bonitinho que tem tá aqui. E você queria trocar a foto, mas acho que não tem como, porque só a pessoa que adicionou o livro pode. Eu não sei como é que funciona isso, na verdade. Aí, beleza. Por enquanto, assim, em questão da minha estante, vamos voltar lá na minha estante, ver aqui o que mais que tem nesse menu pra eu mexer. Tem a questão de grupos, que eu acho que tá fora do ar, né? Realmente o Scooby falou que algumas áreas estão ajustando. Eu não lembro o que que isso fazia, mas tudo bem. Aqui a lista dos seus amigos, dos seus seguidores e as pessoas que você está seguindo. Aí por enquanto é isso. Eu não sei porque que a minha média de páginas está zerada. O meu paginômetro no total é 2.688 mil. Mas eu não sei porque que a média tá zerada. Em relação ao que é essa média, não sei. Aí você vem aqui nesse perfil. Aqui é a minha estante, era isso aqui, né? Minhas fotos vai levar para preferências. Isso aqui não faz muito sentido ter minhas fotos, tipo, porque você não tem várias fotos, você tem a sua foto de perfil e ele vai te levar para a parte de preferências, que é mudar a sua foto de perfil e alterar seus dados, tipo, o seu quote, adicionar o telefone, que ele fica falando para eu adicionar. Mas eu não sei. Aí você vem aqui em explorar, aqui você pode pesquisar. Esse explorar aqui é a mesma coisa daqui. Livros, autores, editoras e leitores. Então, quando você clica aqui em livros, já aparece esses três, sei lá por quê, são sempre esses três. Eu acho que eu já me irritei de ver ao que mais esse aqui e esse livro Sorte no Amor aqui, sei lá, da Lynn Painter e Querida Tia. Não sei por que que aparece esses e não muda esses. Já tem um tempo que só aparece esses, sabe? E eu não sei. E a pesquisa do Scooby é outra questão, né? Então vamos pesquisar aqui. Que às vezes ela não funciona muito bem, às vezes ela funciona. Então, ó, uma coisa que acontece é que se você não digita exatamente o nome do livro, não vai aparecer o livro. E às vezes você tá começando a digitar o nome do livro, ele já aparece, mas se você digitar mais um pouquinho, ele some. Sei lá por quê. Não sei por que ele faz isso. Vamos ver. Vamos ver se ele vai. Ó, se eu escrever devoradores, sei lá. Só devoradores. Aí já vai aparecer aqui o livro do Andy Weir, que é o que eu queria. Aí se eu der Enter, D. Aí ainda apareceu. Se eu só escrever isso, some tudo, não vai aparecer o que eu quero. Opa, escrevi errado. Quando você escreve errado, ele não vai aparecer nada também. Você tem que completar, eu acho que a palavra e dar espaço para daí aparecer o livro. Aí aqui tá tudo certo, apareceu o livro certinho. Mas às vezes acontece isso, de apaguei uma letra, sumiu tudo. Ele poderia manter ali a pesquisa. Porque, enfim, né?
Mas se você digitar alguma palavra errada, ele não vai aparecer nada. Nadinha. E também, quero achar um livro que tem um nome muito genérico, que é A Sala, por exemplo. O nome do meu livro é A Sala. Aí tá aqui. Aí tá. Tem outros livros que tem A Sala no nome. Então vamos procurar um livro que eu quero. Aí você vem aqui, tá. A Sala das Borboletas, Sala de Aula, Sala Branca. Aí, A Menina da Montanha. Mas o nome do livro não tem escrito A Sala, mas apareceu aqui no resultado. Não sei. Ainda não apareceu o livro que eu quero. Aí vem na página 2. Histórias para salas de aula, não sei o quê. Enfim, aqui até aqui, beleza. Aí ainda não apareceu o livro que eu quero, tá? O nome do livro é só A Sala. Aí tá, apareceu aqui, finalmente. Mas antes disso, A Arte de Educar Crianças. O nome do livro não tá escrito A Sala. Pode ser que seja um subtítulo que esteja pegando. Eu não sei como que a pesquisa tá funcionando aqui. Enfim, mas demorou aqui para aparecer o livro que eu queria. E antes apareceu vários outros que têm um título maior, né? Então, eu acho que, sei lá, podia ter talvez a opção de, exatamente como eu escrevi. Ou mais ou menos como eu escrevi, para achar livros similares, né? Enfim, isso é uma coisa da pesquisa, assim, que poderia ser um pouquinho mais refinada, né? Eu acho que se você escreve uma palavra errada, ele poderia entender o que você quis dizer um pouco, sim, mas, tipo, tentar achar um resultado similar, né? E mais ou menos isso, assim. Aí também a pesquisa, quero achar uma pessoa. Você pode achar autor. Autor até que acho que é tranquilo. Editoras e leitores. Leitores é tipo quando você quer adicionar uma pessoa, né? Então eu posso colocar aqui, no feminino, quero achar uma amiga minha. Vou colocar que ela tenha foto. Não sei se ela tem ou não, mas vamos ver. É a minha amiga, a Anne. Eu sei que o nome dela tá Anne Oliveira. Opa, vamos ver. Anne Oliveira. Tem tudo isso de resultado. 56 mil resultados. Gente, como é que eu vou achar o perfil da minha amiga aqui? Não tem como, sabe? Eu tenho que um por um achar. Aí eu vi pra página 2, já morreu, sei lá por quê, já não funcionou. Não entendi o que rolou. Gente, acho que achar amigos aqui é quase impossível, porque uma coisa que eu reparei, eu não sei se é exatamente isso, mas é uma suposição minha, é que os usuários do Scoob, eles não têm um usuário exclusivo próprio deles, para você encontrar o perfil deles. Tem o nome da pessoa, só que tem trocentas pessoas com o mesmo nome. Então, como é que você vai achar esse nome específico no meio de tantos outros? Não sei. Talvez funcione se você tiver um nome específico de usuário, que foi o que eu fiz depois. Eu descobri que o meu usuário específico estava como Karine, só Karine. E aí eu fiquei assim, cara, mas existem 1 milhão de Karines no mundo, então eu vou colocar um específico, que é o meu user de internet, que é o Nenente mesmo, que daí fica fácil de me achar. Assim, se eu procurar aqui, aí já aparece. E aparece coisas parecidas, de aliens também, mas aqui pelo menos encontrou porque é o meu usuário específico. Então eu acho que você mesmo, como usuário, tem que escolher um usuário específico. Você pode mudar a qualquer momento isso lá, para facilitar, porque se você só colocar o nome da pessoa, nome e sobrenome, você não vai achar a pessoa. Sério. Isso aqui eu acho que poderia ser bem melhor. Isso, como é uma rede social, o Scooby é uma rede social. Você pode adicionar pessoas, amigos. Essa questão de pesquisar os seus amigos tinha que ser melhor, no mínimo. E aí, que mais? Que mais que eu tinha pensado também aqui? Também eu quero ir pro meu perfil. Isso é outro detalhe. Eu queria passar o meu perfil para outra pessoa, né? Como é que eu acho o link do meu perfil? Mas eu tô aqui, esse é o meu perfil. Não tem como eu copiar aqui. Aqui é o URL, tá? Como scooby/pt. Então, né? Eu não sei. Não é o meu perfil específico. Se eu mandar isso aqui, vai levar para a página inicial do Scooby para pessoa. Então você tem que vir aqui. Uma coisa que eu descobri, você vem aqui, meu perfil. Aí aqui também não tem a opção de dar o clique direito para abrir uma nova aba.
Também, de novo, vem aqui só. Eu acho que você tinha que vir em Scooby, aqui na página inicial mesmo. Ai, calma aí. Ah, não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir meu link. É, aí se você vem na sua foto. Ah, não, acho que não é isso não. Ah, eu não lembro como é que faz, mas acho que tinha um jeito de você conseguir o link. Só que no aplicativo eles resolvem isso. Tem a opção de você copiar o link do seu perfil para você conseguir mandar. E, né, aqui no desktop não fica claro como é que você vai conseguir o link do seu perfil. Eu tinha conseguido, acho que é em minha estante. É, acho que na minha estante já tem um link específico de usuário, que eu acho que aí você consegue mandar e abrir o perfil da pessoa. Mas aí ele vem pra estante, não direto pro seu perfil. Alguma coisa assim. Mas isso é um detalhe, que eu também. Isso me irrita às vezes. Que é, sei lá, você tem algumas pessoas que, faz, tipo, julgando o Scooby da pessoa. E aí você tem que mandar o link do seu Scooby, mas aqui fica ruim de mandar. Acho que depois da atualização que mudou, né? Mas é um detalhe. Aí, também, outra coisa o que eu tinha pensado? Tá vendo ali? Aqui, estamos nesse menu agora, né? Aqui é de pesquisa, esse top mais, aqui os livros mais populares, essas coisas vão voltar em breve. Aqui é de adicionar as pessoas, né? Se alguém fez solicitação. E aqui as DMs, as mensagens. E assim, isso aqui tá com esse 2. E esse é um dos motivos que eu fiz esse vídeo, porque esse 2 não sai daqui. E eu já li todas as minhas mensagens. Eu vou até abrir aqui, tipo, ele mostra todas as mensagens, 44 conversas aqui, e não tem nenhuma que eu não tenha lido. Nenhuma. Todas estão lidas, sabe? E eu não tenho como deletar também as mensagens. Não existe essa opção. Ó, tem uma de 2012 aqui, gente, com a minha irmã. E nem carrega o resto, assim, da mensagem antiga. Nossa, o jeito aqui. E não tem como eu deletar, sabe, as mensagens. Não existe essa opção. E esse 2 simplesmente não sai. Eu não sei o que fazer, gente. Isso aqui é um pedido de ajuda. Alguém me ajude a tirar esse 2. Essa notificação me deixa maluca quando eu entro no Scooby. Toda vez eu clico e não tem nada novo, sabe? Só coisas antigas que eu já escrevi. E no aplicativo também. Ele também mostra 2. Eu já tentei no aplicativo e mensagem por mensagem, eu já entrei em todas essas mensagens, as 44 que eu tenho aqui. Li todas elas de novo pra ver se não ficou alguma coisa e não muda. Esse número não muda. Então isso é um pedido de socorro, tá? Que eu Scooby, pelo amor de Deus, corrija isso pra mim. Eu não aguento mais ver essa notificação de mensagem que não some. E eu queria a opção de deletar mensagens pra limpar, porque a gente recebe muito spam também no Scooby. Que muitos autores às vezes mandam mensagem divulgando o livro deles. E assim, eu queria poder deletar e não dá. Vai ficar pra sempre aqui e é isso. E também acho que tem mensagens assim de trocas que eu fiz que eu poderia deletar e não tem essa opção. E vai ficar aqui pra sempre, 44 mensagens. Aí o menu de notificação é outra coisa que eu queria comentar, que é um detalhe também que me irrita. Você vem aqui, você tá vendo aqui, aparecem minhas notificações. A fulana de tal curtiu o seu comentário. Tá, pensei, tá, quero ver que comentário é esse. Eu consigo ver que é desse livro aqui, mas eu quero ir para o comentário que eu tinha feito. Não, você clica aqui e não acontece nada. Não tem opção. Vamos ver. Aqui. Tinha aparecido aqui. Não, aqui é só aqui em cima que tá pegando. Aqui você pode clicar aqui, vai pro perfil dessa pessoa, e aqui vai pro perfil do livro. E não vai pro comentário que eu fiz específico que essa pessoa curtiu. Aqui é o perfil do livro. E isso me irrita, sabe? E isso é uma coisa que o aplicativo faz. O aplicativo, quando você entra lá, você vai pro comentário específico, se você clica aqui nessa notificação, para você saber. Porque ele fala, comentou sua publicação. Mas qual publicação que foi? Foi a minha resenha? Foi o histórico de leitura? O que foi? E aqui diz que eu mesma comentei a minha publicação. Isso também eu acho meio ruim, porque na verdade essa pessoa, ela comentou na minha resenha e eu respondi ela. E aqui contou como se eu tivesse feito um novo comentário na minha própria resenha, mas eu só respondi e fica um pouco desorganizado isso. Eu vou mostrar depois no aplicativo. Então eu acho que o sistema de notificação podia melhorar um pouquinho aqui no desktop, porque
pelo aplicativo eu acho que ele já funciona, assim, bem. E aqui eu acho que não, sabe? Só não. Então, eu acho que de bugs, assim, de coisas que eu queria melhorar no desktop por enquanto é isso. É... Acho que também quando você vai no perfil dos outros, vou dar até um exemplo aqui. Tem uma coisa que eles tiraram que eu gostava e não tem mais. Vou entrar no da Camille aqui. A Camille é minha amiga. Aqui no caso ela não tem uma frase, então fica uma coisa genérica aqui. E antigamente, antes da atualização, tinha aqui um termômetro de compatibilidade, assim, a sua compatibilidade com aquele usuário. Tipo, com base nas leituras que você fez e que a pessoa fez, ele mostrava uma porcentagem, mais ou menos, de se você era compatível com o gosto literário dela ou não. E eu achava isso legal. Eu achava sensacional. Tipo, geralmente era baixo com todas as pessoas que eu entrava. Nunca era alto. Nunca. O meu objetivo era achar uma pessoa que tivesse uma compatibilidade alta comigo. E eu não sei como é que eles calculavam isso, se era só com base nos livros que você leu ou nas notas. E eles tiraram isso, simplesmente sumiu. Não existe mais. Bye bye. Eu queria que eles botassem de volta. Simplesmente. E não existe essa opção. E aí então tá bom, né? Então tá bom. É isso, assim, acho que o desktop, eu acho que por enquanto é isso. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa, mas aí se eu esqueci, você comenta coisas que você queria que fosse melhor no desktop. E agora eu queria ir para o aplicativo, gente, porque o aplicativo. Opa, não, é aqui. O aplicativo, ele é uma questão. Então, eu acho que ele tá mais bem desenvolvido que o desktop no momento. Vamos entrar aqui, clicar aqui no Scooby, você abre o Scooby aqui no aplicativo, ele abre esse quote que eu acho legal, geralmente. E, enfim, aí você pode compartilhar ou continuar. Nunca cliquei em continuar, sei lá. Então, quando você entra, é isso aqui que aparece no aplicativo. E aparece primeiro isso aqui, que é a primeira coisa que eu bato o olho sei lá, tarefas do dia. Me dá essa impressão, que é fazer uma resenha. Resenha é o último livro que leu e completa suas jornadas de leitura. E assim, beleza, tudo bem, um aviso sobre isso, mas eu não quero. Vamos supor que eu não queira fazer. Isso aqui não vai sumir daqui. E não tem opção de eu, tipo, um xizinho aqui pra eu tirar isso aqui, sabe? E eu queria que tivesse. Histórico de leitura, faça o histórico, beleza. Aí aqui vai mostrando os status das suas leituras aqui durante a semana. Aqui tá zerado, porque como eu acho que eu comentei que eu não participo do desafio de entrar todo dia no Scooby para fazer um histórico de leitura. Então eu não tenho um streak, assim, eu não faço, então tá zerado aqui. A minha maior reação, por enquanto, foi eu só usei uma, então páginas do ano 437, as páginas que eu li já esse ano, né? E esse número aqui, 437 páginas por dia, não faz sentido, porque eu não li tudo isso em um dia. Nos últimos 7, tudo bem, porque faz uma semana, mais ou menos. Avaliações, 449 avaliações, feitas, livros lidos. Isso aqui também eu não entendi. Não sei da onde que ele tá tirando isso. Resenhas, também, livros lidos, 449. Da onde que é esses livros lidos que ele tá pegando, eu não sei. Porque no total dos meus livros lidos, como a gente viu no desktop, são quase 900. Então eu não sei da onde que ele tá tirando esse dado. Alguém me explique, por favor. Alguém me salve. Ritmo de leitura, 454, só 44 páginas por dia, para poder bater a meta. E dias seguidos, 0 dias seguidos lentos, porque eu realmente não tô fazendo. E 3, leitura atual. Eu não tô lendo 3 livros atualmente, tô lendo 2, que eu marquei, pelo menos. Então aqui tem o feed geral, que nem eu falei. Lá no desktop é ao contrário a ordem, sei lá por quê. Então aqui tá as pessoas que eu sigo e aqui os meus amigos. Então aqui tem também a busca, que também mostra o que mais, esse Sorte no Amor e Querida Tia, e aí depois tem outros livros, que esses aqui não mudam. Eles poderiam atualizar, tipo, livros mais recentes que foram adicionados, mas não tem essa opção. Aqui tem essa função aqui, é para você
achar o livro com o código de barras do livro, que eu já usei algumas vezes. Que é útil, em vez de você ter que digitar o nome do livro, você só abre a câmera do celular e pega o código de barras dele. Isso é útil quando você está numa livraria e você quer consultar a nota do Scooby do livro, aí você faz isso rapidinho. E aqui, de fato, se você pesquisa aqui, vamos pesquisar Eragon. Vai aparecer o que eu adicionei aqui e esse outro que eu adicionei. Porque tem outro detalhe que eu não comentei, que assim, que é a questão das releituras. Que, assim, releitura é meio complicado, porque antigamente, eu marcava, eu li esse específico do Eragon, que é a primeira edição de 2005. Quer dizer, não sei se essa aqui é de 2003, mas sei lá, esse foi o primeiro que eu li, esse aqui, que eu dei 5 estrelas, né? Isso trocentos anos atrás. E eu queria marcar que eu tava relendo o Eragon em 2024. Eu reli. Não, foi 2025 que eu reli Eragon. Só que ele não contava a releitura como um livro novo na estante, porque eu queria dar uma nota diferente. Eu não queria só atualizar essa aqui que eu dei 5 estrelas, porque eu queria manter salvo os dois. E não tem essa opção no Scooby de você manter 2 notas ou escrever 2 resenhas diferentes para momentos diferentes de releitura. Então, o que você tem que fazer é você pegar outra edição do livro, que foi o que eu fiz, e aí eu dei outra nota, e nesse aqui eu escrevi uma resenha, porque eu acho que eu nunca escrevi resenha para esse outro, mas eu queria dar uma nota separada, para simbolizar que, apesar de ser o mesmo livro, foram momentos diferentes que eu li, e eu queria avaliar diferente eles, sabe? Não só apenas atualizar a nota, eu queria manter ainda, saber quanto que eu dei no passado. Então, você tem que adicionar uma edição diferente. Então, se o seu livro que você quer reler não tem uma edição diferente, aí não tem como fazer isso. E, enfim, aí aqui também tem outro aqui, que eu acho que é a edição em inglês, né? Aqui tem mais um, que eu não sei qual é a diferença. Aqui tem outro, que também eu acho que é uma edição em inglês. Aqui também é outra edição de Eragon, da Roku, que é de 2003. Aqui, outra edição de Eragon, que é de Círculos, sei lá o que é isso, Círculo dos Leitores, não sei. E aqui tem um outro que é da série de Eragon, mas não é Eragon. Roku Digital, que deve ser o e-book de Eragon. Aqui tem mais um, que é Roca Editorial, não sei. Enfim, tem muitas edições de Eragon aqui. Essa aqui finalmente é uma capa diferente, de fato, que é de 2003, é uma edição mais recente da Roku. Mas você tá vendo que você não sabe exatamente qual selecionar? Qual que é a sua edição? Às vezes. O Scooby podia condensar, tipo, quando eu quero pesquisar Eragon, a edição em português mesmo, seja e-book ou físico, aparece só um aqui. Aí você sabe que é esse. Aí você vem aqui, aí depois aqui em edições, aqui você pode selecionar tal, qual específico que você leu, de qual ano que foi, a quantidade de páginas. Mas aqui elas são tão parecidas que é difícil de você saber qual é a sua. Entende? É isso que eu quero dizer. Assim, que essa coisa de edições duplicadas é meio difícil de julgar. Porque eu acho que no desktop também ele aparece, isso aqui é uma duplicata. Você tem que denunciar se ela tá duplicada. E eu não sei se é muito intuitivo, se é muito bem feita essa questão de edições parecidas. Aí você vem aqui, livros similares, mas é o mesmo livro Eragon. Tá aqui. Aqui, ó, outro Eragon aqui não é livro similar, ele é o mesmo livro, devia estar em outras edições, sabe? Eu não sei. Eu não sei como é que os outros aplicativos lidam com essa coisa. Você bota um livro só, aí você marca que é e-book ou é físico ou é audiobook. Eu não sei como é que eles fazem isso. Só sei que é meio, eu acho meio bagunçado, sabe? Dá um aspecto de bagunça que você não tem certeza qual que você tem que marcar. Então aqui tem os gêneros, né, também, aqui que tá, tá vendo como no aplicativo as informações estão bem mais claras, aqui o título, o autor, a média de avaliações, aqui as suas etiquetas, né, a sinopse tá bonitinha, aqui as informações do livro, a quantidade de páginas, a data,
Os gêneros também tá bem claro aqui, para você ter uma noção. Então, se eu li Eragon, né? Na retrospectiva lá, vai contar que eu li livros de aventura, de fantasia, de ficção, infanto-juvenil e literatura estrangeira. Então, um livro só tem vários gêneros, sabe? Geralmente, quando eu vou quantificar o gênero de um livro, eu escolho só um gênero. Mas acho que faz sentido você também escolher vários gêneros para um livro só, porque um livro não quer dizer que ele seja de um gênero só. Só que, por exemplo, ficção e literatura estrangeira, tipo, ficção é muito abrangente. Ficção abrange fantasia, às vezes, quer dizer, sempre, né? Porque fantasia é sempre ficção. Ficção pode abranger literatura estrangeira, porque simplesmente é um livro que não é nacional. Ficção pode abranger aventura, infanto-juvenil, sabe? Também a fantasia também tá dentro da ficção. Enfim, infanto-juvenil não é um gênero, sabe? Pra mim, infanto-juvenil é o público-alvo, é a classificação etária, assim. Pra quem que é esse livro? É pra um público jovem, é pra um público adulto. Infanto-juvenil pra mim não é um gênero, sabe? Então, eu acho questionável a forma que o Scooby separa em gêneros. Eu não sei de onde que ele tira essas informações também. Não sei se é a pessoa que adiciona o livro que eu não sei de onde que vem. Então, você tem que meio que não dá pra levar também isso aqui é muito nossa, certezas absolutas, porque acho que no Devoradores de Estrelas aqui, eu tinha visto aqui também que o gênero dele, ele tá como, acho que eu pulei, né? Aqui, ó, ele tá como distopia, ficção, ficção científica, literatura estrangeira, suspense e mistério, aí distopia de novo, ficção científica, literatura estrangeira e suspense e mistério. Ele repetiu. Ele só não repetiu a ficção, não sei porquê. E eu não acho que esse é um livro de distopia, tá? Eu não concordo com esse gênero aqui. E beleza, para mim o gênero principal dele é ficção científica. Pra mim os outros, eu não sei, sabe, se é muito relevante tá como literatura estrangeira. Suspense e mistério não é, acho que também o foco principal dele. Então, sabe, eu não sei se eu concordo muito, eu não sei da onde que vem essa classificação aqui. Eu gosto disso aqui, a jornada de leitura. Eu acho bonitinho. Tem uma vibe também, assim, assim, a gente usa esses aplicativos de coletar as leituras, de quantificar as leituras. E às vezes você pode achar que, tira um pouquinho da sua, assim, da naturalidade, você pegar um livro e só ler e não, assim, não ter que, tenho que avaliar, tenho que preencher a data que eu li, tenho que fazer a resenha. Mas eu sou mais a pessoa que gosta das coisas organizadas, eu gosto de ver isso aqui. Não é obrigatório, fica uma sensação esquisita se você não completa. Fica tipo, você não completou, você não fez a resenha, então não tá completo. Mas, tipo, se eu não quiser fazer, dane-se, entendeu? Mas eu achei que fica bonitinho aqui, que realmente eu resenhei, eu avaliei, eu preenchi a data de leitura, eu concluí, né? E aqui, esse dado eu acho muito bom, que é a data que eu adicionei à estante. Então, quando que eu marquei que eu queria ler esse livro e quando de fato eu li ele, né? Isso eu acho legal. Então, aqui tem a quantidade de leitores que estão lendo, quero ler, relendo, abandonados, as avaliações aqui, a média, né? Mais ou menos a porcentagem das estrelas que as pessoas deram. As resenhas você pode ver. E geralmente a resenha que aparece aqui, acho que é a mais curtida, não sei. Ou se um amigo seu fez a resenha, eu acho que o Scooby dá preferência pros seus amigos, eu não sei. Acho que tem alguma coisa assim, aparece a resenha de um amigo. Aí, de novo, tem as edições aqui. De novo, ó. Essa aqui não fala o nome da editora, mas é o mesmo ano. Mas essa aqui é 424 e 662. Eu imagino que seja o e-book, mas você tem que adivinhar. Aí aqui também, ó. Essa aqui é igual a essa aqui. Não tem diferença, só pelos esses dados. Então, qual? Sabe? Chuta. Aqui também, ó. Aqui tá de 2022 já. E tem 662, que é a mesma quantidade de páginas desse de 2021. Qual é a diferença? Não sei. Aqui tem uma edição de 2025, que tem 616. Gente,
Eu não sei, sabe? Eu não sei. Tá, aqui é muito relativo. E não tem aqui tá tudo em português. Cadê a edição em inglês desse livro, né? Aqui só tem 5. Aí aqui tem os livros similares que ele realmente mostra outros livros do autor, Perdido em Marte, Artemis, aí outros livros de ficção científica. Aí aqui tem as edições em inglês que deviam estar aqui em outras edições, mas não estão. Isso poderia mudar. Aqui tem o autor. Beleza. Então, eu acho que é a página aqui que condensa a perfil do livro em si, eu acho que é muito bom no aplicativo. Eu só acho que poderia ter alguns detalhes que poderia melhorar realmente. Que são detalhes mesmo, né? Aí no aplicativo ainda, vamos voltar lá no meu perfil, que a gente estava comparando. Aqui tem a pesquisa, que tem esses aqui que não mudam, isso aqui. Se eu clicar aqui, o que acontece? Aí vai por editora. É uma coisa que eu nunca pensei em fazer. Nossa, Morro Branco ainda tá publicando? Interessante. Enfim, aí você vem aqui no meu perfil, tem aqui a minha foto. Aqui nesse banner é só a minha foto, só que desfocada. Se eu clico aqui, tem aqui a opção de copiar o link do meu perfil para eu mandar para outra pessoa, que é uma coisa que no desktop não tem ou não achei. E aqui as mensagens, continua 2, que vai aparecer as minhas mensagens normal lá, que eu não consigo me livrar, que isso me irrita também. Notificações 0, as preferências é para você editar o seu perfil. Aqui o meu usuário, meu arroba mesmo, e o meu nome que aparece o display, né, que é Karine Ellen. Aqui quantas pessoas que eu sigo, que eu tô seguindo, e os total de meus livros cadastrados, né, que são tanto livros que eu li, como eu quero ler junto. Aí aqui a meta, o reloginho tá funcionando, 44 páginas, que é o ritmo que eu tenho que ler para bater essa meta. Eu só senti falta... não, acho que aqui tá certo. Aí eu venho aqui, é o meu feed, as coisas recentes que eu postei, publiquei, né? Citações. Você ainda não fez nenhuma citação. Isso aqui eu acho que é uma novidade, que eu não tava sabendo. Que eu descobri mexendo, assim, por acaso. Tipo, citações. Tá, mas como é que eu faço uma citação? Porque eu achava que era pelo histórico de leitura. Tipo, estou lendo o livro, achei uma frase interessante, quero fazer uma citação. Não é pelo histórico de leitura. E eu descobri que... Isso eu descobri mexendo, porque aqui poderia ter, faço uma citação clicando aqui, sei lá, poderia ter um indicativo. Você tem que vir no livro, e você tá lendo ou não, né? Aí você... Aqui tá o status da leitura, aí você vem em todas as opções. Aí você vem aqui, não é histórico de leitura, é citação. Aí aqui você escreve a citação do livro, um comentário e uma corzinha. Isso aqui eu ainda não usei, eu ainda não testei, mas é por aqui que você faz. Isso é uma novidade que tem no aplicativo, que eu não sabia, que eu descobri por acaso mexendo. E aqui também tem vídeos, né? Você ainda não postou nenhum vídeo. Eu acho que essa opção de vídeo tem a ver com a parte de resenha, mas eu não tenho certeza. E eu não sei mexer também muito de postar vídeo no Scooby. Eu acho que é mais influenciadores que devem saber. Eu posto os meus vídeos no YouTube. Eu queria também postar dentro do Scooby, mas eu não sei como faz isso. Eu não sei se ele substitui a minha resenha escrita, porque eu prefiro deixar uma resenha escrita em vez de só um link de um vídeo que eu fiz. Eu gosto dos dois formatos, sabe? Então eu não sei se eu vou chegar a postar algum vídeo aqui. E aqui é histórico de leituras que eu fiz. Porque o feed, ele meio que condensa tudo, né? O feed condensa as resenhas que eu fiz, o histórico, também quando eu adicionei, a avaliação que eu fiz, enfim. Ano passado teve uns bugs que ele aparecia livros muito antigos aqui, ele misturou tudo, sumiu com livros da Meta, teve várias coisas bizarras que aconteceram. Aí em instante tá o mesmo dado que tá lá no desktop, o paginômetro tá assim. Aqui é o botão de você pesquisar os livros que você quer encontrar em toda a sua estante. Também tá na mesma ordem que eu deixei lá no desktop. Isso aqui é outra coisa que me irrita, isso aqui. Tá vendo esse negócio que é de carregar? Um botão de carregar, ele não carrega nada. Às vezes eu fiz uma atualização no meu perfil e eu quero carregar. Aí você puxa aqui e isso deveria fazer com que ele atualizasse, mas ele não atualiza, não acontece nada. Isso é um outro detalhe que me irrita, que eu tenho que, sei lá, mudar de aba para daí ele atualizar.
Daí eu acho que ele atualizou. Mas só arrastar assim pra cima, ele não acontece nada assim pra mim, no meu celular. Não sei se o de vocês funciona. Aí aqui normal, os lendo. Tá parecendo um livro misterioso aqui no lendo. Isso aqui não tava lá no, no desktop. Bom dia e tal. Bom dia e tal. Ah, é um quadrinho. Acho que ele tá contando um quadrinho misterioso. Que não tem nem a capa. Agora eu entendi. Entendi de onde que veio esse lendo misterioso. É por causa da estante de quadrinho que ele tá separado. Por isso que eu não separo mais, sabe? Eu prefiro que tudo fique junto pra eu ver tudo de uma vez. A menos que ele queira fazer, dividir em pastas, né? Aí aqui é tudo normal, os mesmos menuzinhos que tem lá, tem aqui a meta. Aqui, isso aqui, esse símbolo aqui, o paginômetro, esse cronômetro aqui, eu queria que ele aparecesse lá no perfil. Aqui, quando aparece a meta aqui, eu queria que ele aparecesse aqui também. Deixa eu voltar aqui, para mostrar. Esse aqui, para quem não sabe, é o ritmo que eu tenho que manter, né? Então, ele fala que o meu ideal é 19 páginas por dia. No desktop não mostrou esse dado, mas eu estou mantendo 44. E esse é o navio, é o símbolo de quão rápido eu estou lendo. Você vem aqui, aí ele mostra qual o seu ritmo que você tá de leitura. Então, andando, correndo, pedalando, de acordo com as páginas. Então, o meu tá navegando. Tô bem, mas não tô voando. Ainda tem um foguete, tem um raio e hibernando é que você não tá lendo nada. Então, aqui tem a explicação desses símbolos, mais ou menos, do que significam. Que ele diz que eu tô bem. Pra minha meta de 14 por enquanto, né? Isso eu acho muito legal. Eu acho assim, um conceito e uma função muito boa. Aqui, os avaliados também, que eu fiz, que também tá na mesma ordem do desktop, que eu não sei qual é, não é a ordem cronológica, eu acho. Os resenhados eu também não sei, não tá na ordem que eu fiz a resenha também, não sei porquê. Os e-books também, aqui audiobook. E aqui não estou, deixa eu ver, nos livros lidos, não tá aparecendo a opção de eu ver aqui, mudar de estante. Aí ele, se eu mudar pra, ele tá aparecendo todas, entendi. Por isso que no lendo ele tá aparecendo só, agora vai aparecer só 2, entendi. Realmente é porque é essa separação de estante aqui. Descobrindo coisas que eu não tinha reparado. Então, aqui, 790, só dos livros, né? Aqui funciona. De novo, essa bola tá aparecendo. Então, 2017 eu li isso aqui, 2019 eu li esses, 2020 eu li esses aqui, em 2021 li esses aqui, aí aparece certinho. 2022 li isso aqui, então tudo certo, assim. No desktop é que ele não aparece, aparentemente. Mas aqui tá funcionando, que é bom. Então, deixa eu mostrar também agora o menu. Aqui, esse é o menu. Você pode vir aqui, mudar para modo claro, fica tudo branco. Modo escuro, que é o que eu prefiro usar no celular, tudo no modo escuro. O automático ele vai mudar, se tá de dia ele vai deixar no modo claro, se anoitece ele vai mudar no modo escuro. Aí você pode mudar para verde também, que é o do esquilo, né? Às vezes eu deixo no modo verde só para dar uma variada. Mas quando eu vi isso, eu pensei, podia ter outras opções de cores. Você não acha? Podia ter rosa, podia ter roxo. Eu gosto de coisas rosinha. E também no desktop podia ter essa opção de modo escuro, né? Mudar as cores também, mas não existe, é só aqui mesmo. Não sei quão difícil seria implementar isso, mas, né? Aqui poderia ter outras cores. Se tem verde, podia ter um rosinho. E aqui também nessa aba do menu tem os desafios. Só existe 2 desafios no Scooby, que é o dias seguidos, que eu não participo, porque cai muito o aplicativo, como eu disse, e isso atrapalha. Teve vezes que, sei lá, o aplicativo ficou fora alguns dias. E aí o Scooby, ele meio que dava esses dias perdidos pra pessoa. Teve uma vez que ele deu um mês inteiro, né, de dias seguidos. Foi a única vez que eu consegui dias seguidos foi por causa que eles deram pra todo mundo. E o desafio Leia Mais, que é basicamente você se comprometer a ler por metas. Aqui, o primeiro desafio é ler 3 livros. E aí você precisa
ler, diz que concluiu, avaliar, dar as estrelas e fazer uma resenha. Senão não conta. Se você não fizer a resenha, ele não vai contar nesse desafio. E ano passado eu completei, eu consegui fazer tudo. Mas eu também não fico muito pensando nisso aqui, é só uma diversãozinha. Ó, de novo, essa coisa fica aparecendo aqui. Podia ter isso aqui dentro do desktop também, não sei por que não aparece lá no computador. Aí o ranking também dos seus amigos, que você pode comparar. Eu acho que aparece. O ranking eu acho que tem lá, não tenho certeza. Agora eu não lembro. Mas isso é uma coisa que eu também não me preocupo, porque eu não tenho tantos amigos assim, a gente também não tá competindo. Isso de ranking é meio complicado, porque parece que você quer competir com as pessoas. E teve um ano realmente que tinha uma amiga minha que ela queria competir, assim, ver quem que ia ler mais, e eu tava na frente, e ela tava frustrada, e eu não sei se é muito saudável. Mas isso é só uma curiosidade pra saber, se fulano leu quantas páginas, eu li tudo isso. Tá bom, legal. Tem um ranking geral, que é todos os usuários, né? Que você compara, tem muita gente. Então eu caí 615 posições. Tem gente muito maluca que lê muito, então não vou me preocupar com isso aqui. As estatísticas, que é a falecida retrospectiva. Aí aqui vai mostrar a minha semana, enfim, a reação que eu usei mais. Eu vou falar também sobre as reações, assim, o histórico de leitura quando você vai fazer. Isso aqui é a página que eu li no ano, mais ou menos a média, as avaliações, as resenhas. É meio confuso isso, eu não sei se eu preciso dessa informação, tipo, os livros lidos e os livros que eu avaliei. Tipo, tá. Os livros que eu li e os livros que eu resenhei. Tá. Aí o meu ritmo, quantos dias seguidos eu li, aí as minhas reações. Então ele falou que a minha maior reação foi empolgada. Eu usei uma vez, só que eu usei reflexivo uma vez também. Então por que ele escolheu o empolgado? Não sei. É porque ele quis. E as reações aqui, quando você vai fazer o histórico, aparecem essas opções, né? E eu acho que poderia ter mais opções. Eu acho que elas não resumem bem o que você está sentindo. Eu acho que devia ter opções mais neutras, tipo, estou achando ok. Podia ter, estou decepcionado, estou, tipo, surtando. Eu acho que esses emojis, eles não condensam muito bem tudo que você pode estar sentindo, sabe? Queria que tivesse muito mais opções do que isso. E eu também não curto muito avaliar com esses emojis. Às vezes eu não boto nada porque eu acho que ele não me representa tanto. Aí o livro por mês aqui, que eu só li um em janeiro por enquanto, tá zerado. Os gêneros, ficção, romance, literatura estrangeira, que tudo é o mesmo livro, né? Que esse romance eu acho relativo pro Pintora de Rena, que eu fiquei questionando, esse romance é o quê? É romance romântico? Ou é porque é um livro de prosa normal, assim? E não fica claro. E pra mim, esse livro que eu li não é um livro de romance romântico, então eu já não botaria romance nesse sentido aqui. Aí, esse tempo total restante, 8 meses. Não entendi. 602 livros não lidos, não entendi. Porque eu não tenho tudo isso, não quero ler. A média de avaliação 4, porque eu só li um. Maior e menor, beleza, aqui é o mesmo. Quantos comentários foi feitos em resenhas? 2, porque uma pessoa comentou uma resenha que não foi feita nesse ano, mas foi no ano passado. E eu respondi, e a minha resposta contou como comentário também. E curtidas recebidas, que eu recebi em resenha, 2, por enquanto. Então, mais e menos popular, eu acho legal isso aqui, saber isso aqui. A editora mais lida é a Verus. Também, acho que eu vou começar a salvar na minha tabela as editoras também. Autores, né? E se for físico, e-book ou audiobook. Como eu salvei a edição física, que ele não fica claro que é a edição física, ele só aponta quando é o e-book, às vezes aponta, às vezes não. Você tem que ver pelo número de páginas. Geralmente o e-book tem um número muito maior de páginas que a edição física, e é aí que você vai saber. Ele contou como livro físico aqui, mas aqui eu não tô. Na minha tabela eu separo quando é físico, e-book ou audiobook, e aqui não. Então aqui ele vai computar tudo errado mesmo, e é isso. Idiomas, português, que eu não leio livro em inglês, é raro eu ler livro em inglês.
E é meio que isso, as estatísticas. E aqui tem essa função de TBR, que é só, eu acho que é só aqui que tem no aplicativo do Scooby mesmo, que você sorteia a sua próxima leitura. Ele vai pegar os livros da meta ali, que você colocou, e ele vai sortear um para você ler próximo, se você não sabe qual você vai querer. E. Cara, eu não entendi porque ele marcou esse, porque eu tô lendo esse já. Então, esse já é a minha leitura recente, então eu não entendi porque que ele escolheu esse. Já deu errado isso aqui. Mas é uma coisa que é legal, mas eu nunca uso essa função, até porque ele sorteou o livro que eu estou lendo no momento, então já deu errado. Deixa eu ver se ele vai sortear um que eu não comecei. É, ó, ele sorteou o Caminho dos Reis pra eu ler. Mas isso aqui é uma coisa que eu não uso, porque eu nunca vou por sorteio nas minhas leituras. Eu vou pelo que eu tô afim. Mas isso aqui é uma função que só tem aqui. Então, se você quiser cadastrar um livro, isso é uma coisa que eles colocaram recente, eu acho, que estava fora do ar, de cadastrar o livro no Scooby e cadastrar o autor. E configurações muda o seu negócio. Eu acho que é meio que isso, assim, de diferenças entre o desktop, como é que tá, e o aplicativo. É... Eu não sei, eu acho que, assim, de tudo isso que eu falei muitos pormenores, né? Muitas questões, detalhes que eu queria que mudasse. Tá, pode ser que eu esqueci alguns bugs também, mas eu queria muito, assim, que principalmente o Scooby não caísse tanto, que esse que é o pior. Ele não travasse, que também ele trava bastante. E que ele não deslogasse, né? Que são coisas básicas, assim, para um aplicativo funcionar. E o resto, acho que tem mais a ver com a organização das leituras, porque é muito ruim de organizar, de achar os livros, assim, deixar numa ordem. A questão das resenhas, também queria que desse para filtrar as resenhas que você quer ver. O formato ali das resenhas também tá ruim no desktop. Eu acho que aqui, quando você vem aqui, vou ver aqui, ó. Vamos ver a minha resenha. Aqui, resenhado, sei lá. Aqui tá separado, tá vendo? Tá separado por parágrafo. Aqui tá normal, mas lá no desktop tava tudo um blocão. Então, queria que ele corrigisse essas discrepâncias entre o uso do computador e aqui no aplicativo. Que aqui já tem as funções estão funcionando aqui, mas o desktop não tá 100%. E talvez colocar que nem esses desafios ou esse sorteio lá no desktop também, né? Só dar uma arrumada nisso. Eu acho que tem também ideias que dá para adicionar, assim, que faria o aplicativo ser mais legal, mais atraente. Eu não sei se daria, assim, tecnicamente falando, mas eu já vi outros aplicativos fazendo, então impossível não é. Que seria uma ideia é você criar grupos de leitura. Tipo, estou fazendo uma leitura conjunta com os meus amigos. Então você cria um grupo, que nem o Fable faz isso, é um outro aplicativo, só que é só em inglês. O Fable você pode criar um clube de leitura, que você coloca lá o livro que o pessoal vai ler, e dentro desse clube você consegue colocar a data de início da leitura, a data de término, e também você consegue que as pessoas comentem o que elas estão achando do livro. Ele divide até por capítulos do livro, assim, pra daí as pessoas não pegarem spoiler também, pra elas não lerem, tipo, se fosse tudo um grupo só, né, um grupo de mensagens só, as pessoas iam tomar spoiler, ia ficar desorganizado. Mas lá você consegue organizar por capítulo. E eu acho que o Scooby poderia ter isso, assim, essa função de clube de leitura. Eu acho que faz falta. Assim, eu usaria bastante, pelo menos, e não ter que baixar o Fable, sei lá, um aplicativo além. Eu só não sei se é possível, né? Porque se o troço já cai tanto, já tem tantos problemas técnicos que são meio básicos, assim, eu não sei como faria para adicionar esse tipo de coisa. Então, eu acho que é isso, assim. Talvez eu tenha esquecido de falar várias coisas, ou não sei. Aí, se eu esqueci, comenta aí coisas que você queria que o Scooby melhorasse ou mudasse, que você pessoalmente sente falta. Pra mim, essas são as questões que eu sinto falta. Eu gosto muito do Scooby, eu uso bastante, como você pode ver, eu gosto de mexer.
E mexendo nele que eu descobri essas coisas, assim. É por isso que eu quis trazer num vídeo só, de feedback mesmo, e também desabafo, assim, para outros leitores que gostam de Scooby, porque se você pesquisa por Scooby nas redes sociais, tipo Twitter, no Threads, você vai ver muitos relatos de pessoas que estão frustradas, assim, com esses bugs e essas coisas, e que elas estão tentando migrar para outras plataformas. E o Scooby, ele não tem uma função de você exportar as suas leituras para outra plataforma. E talvez ele deveria ter, sabe? Para pelo menos permitir que as pessoas migrem sem perder todos os livros que elas cadastraram, porque tem muitos livros. No meu caso, faz mais de 10 anos, né? De leituras. Mas mesmo assim, eu pessoalmente vou continuar usando o Scooby. Eu uso o Fable também, que é nessa questão de clube de leitura. Eu não uso o Goodreads, eu uso Maratona também, só quando eu participar de alguma maratona específica, daí eu entro lá e cadastro. Eu sei que o objetivo do Maratona é diferente do Scooby. O Scooby é mais uma rede social e tem a questão das estrelas que o Maratona não tem. Ele tem uma outra filosofia por trás. E eu uso a minha tabela também, que é uma tabela, tipo, do Excel, que é o mesmo marca as minhas leituras, né? Só que eu acho que o Scooby é o único lugar que eu acho que, fora o Goodreads, assim, que tem as resenhas de fácil acesso, sabe? E eu não uso o Goodreads porque eu acho meio fubango o site deles, eu acho meio feio. Mas de vez em quando eu entro lá pra ler resenhas. Então acho que pra mim o principal do Scooby é as resenhas. E eu acho que quanto mais prático for a forma de postar as resenhas, melhor. Então é isso, assim. O vídeo ficou extremamente longo, mas eu queria mostrar os pormenores, assim. E sei lá, queria muito que melhorasse. Eu vou continuar usando. Eu gosto muito do Scooby, como eu falei. Não vou sair, mas queria que essas questões melhorassem, sabe? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. É isso. Tchau, tchau.